Marcos capítulo 1, verso de número 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quero falar esta noite, querido, sobre o evangelho de Deus. Amados, é de entristecer, de fato, de entristecer qualquer um quando nós vemos a grande ignorância bíblica da igreja moderna. É uma igreja que simplesmente não conhece evangelho, não sabe o que é evangelho, não sabe o significado da palavra evangelho. Elas sabem que Cristo morreu por elas, mas não sabe como, não sabe um porquê, não sabe o que aconteceu de fato. Mas nós vamos esta noite falar de maneira mais simples possível sobre evangelho. O que é evangelho? O que é o evangelho de Deus? Acompanhe comigo, Marcos 1, verso 14 diz: Depois de João ter sido preso, para bem aí, nós vamos ver, amados, logo mais na frente, o porquê é que João foi preso. O que ocasionou a prisão de João Batista. Continuamos o verso. Foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Querido, mas o que é evangelho? No que consiste o evangelho de Deus? O que é o evangelho de Deus? Que mensagem, querido, era essa pregada por Jesus Cristo, pelos seus 12 apóstolos e pelos seus discípulos? Que mensagem era essa? O que é evangelho? Querido, quando nós olhamos para a Bíblia hoje, nós vemos uma enorme diferença entre o que de fato é o evangelho de Deus e o evangelho que é pregado na atualidade. Hoje, quando você liga a tua TV, ou vai ver um vídeo na internet, ou quando você liga um rádio, ou até mesmo quando você visita a grande maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais da atualidade, o evangelho que é pregado lá é eu profetizo uma bênção na tua vida. Você é um vencedor, você é um vitorioso. Deus vai te dar vitória. Você tem que ser rico, você tem que conquistar o carro próprio, você tem que conquistar a casa própria. Querido, o evangelho hoje é tudo. O evangelho hoje virou todo tipo de coisa, menos o que realmente é. Hoje, quando você visita uma igreja, o que é evangelho para eles? O que é evangelho para a maioria da igreja moderna? É o show gospel, a gincana gospel, é o entretenimento para segurar o jovem. Eu profetizo uma bênção na tua vida, objetos ungidos, oba-oba, cai-cai, triunfalismo. Irmão Auricelli, mas qual é o problema com esse evangelho? Querido, o problema com esse evangelho é porque ele não é o evangelho de Deus. Ele é o evangelho dos homens. Vender objeto ungido não é evangelho de Deus. Pula-pula não é evangelho de Deus. Cai-cai não é evangelho de Deus. Querido, evangelho para agradar a carne não é evangelho de Deus. É evangelho dos homens. E infelizmente, querido, é isso que tem sido pregado na grande maioria da igreja moderna. O evangelho dos homens e não o evangelho de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, neste simples versículo, somente a parte B do versículo, ele vai dizer que Jesus foi para a Galileia pregar o evangelho de Deus. Queridos, essa é somente a introdução, mas eu já quero agora entrar na mensagem. E você vê que Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. No comecinho do verso 15, lá está escrita a palavra dizendo, 2 pontos, para bem aí. O que é que Jesus dizia? O que é que Jesus pregava? Será que Jesus pregava: eu profetizo uma bênção na tua vida, Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer rico, Deus vai fazer com que você deixe de ser cauda para ser cabeça, Deus vai te dar uma empresa? Será que era isso que Jesus Cristo pregava, querido? Sim, porque esse é o carro-chefe da pregação das igrejas atuais. Querido, no finalzinho do versículo do verso 15, ele vai dizer, na continuação do versículo, aliás, a pregação de Jesus Cristo, ele pregava: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amado, quando Jesus Cristo disse que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ele está aqui continuando a mensagem de João Batista.
João Batista ele veio antes de Jesus Cristo para pregar esta mesma mensagem. João Batista ele pregava lá no livro de Mateus, capítulo de número 3, versos 1 e 2. Arrependei-vos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Falando do Messias que havia de vir. Falando de Jesus Cristo que de fato já estava na terra. Mas ele estava apenas anunciando porque ainda não era chegado o tempo de Jesus. Então, queridos, a mensagem é: Jesus Cristo está na terra. O tempo está cumprido. Aquele que a lei e os profetas profetizavam chegou. Ele está na terra. Ele veio nos dar uma boa notícia. E na continuação do verso ele vai dizer que pregação era essa. Jesus Cristo dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro, a pregação do arrependei-vos. Jesus Cristo pregava arrependimento de pecado. A mensagem de Jesus Cristo era: se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho. Nisso consistia a mensagem de Jesus, querido. E foi por causa desta mensagem, cheguei no ponto que eu queria chegar, foi por conta dessa pregação que João Batista foi preso. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 3, versos 19 e 20. Você vê que os dois versículos que nós lemos no início da mensagem foi que João Batista foi preso. Vamos ver o porquê que ele foi preso. Lucas capítulo 3, versos 19 e 20, está escrito assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Agora vá para Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso de número 17 e 18. Está escrito assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Querido, um outro ponto importante que nós devemos frisar é que o Evangelho, o verdadeiro e genuíno Evangelho, ele tem que causar perseguição na tua vida e na minha vida. Se o Evangelho que você prega, se a mensagem que você prega não te traz perseguição, tenha certeza que você não está pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho. Você não está dizendo ao povo que se arrependa. E é o que tem acontecido hoje. A mensagem do arrependa-se simplesmente sumiu dos púlpitos da grande maioria das igrejas atuais. Por quê? Porque se eu disser arrependa-se, o irmão que dá o dízimo alto vai sair da igreja. Porque se eu disser se arrependa, aquele irmão que tem uma oferta gorda, ele não vai aguentar, ele vai ter comichão nos ouvidos e vai mudar para a igreja que vai pregar o que ele quer ouvir. O arrependa-se, a mensagem do arrependa-se simplesmente sumiu. Mas nós vamos ver hoje, querido, que era essa mensagem pregada por Jesus, por João Batista, pelos 12 apóstolos, por Paulo, pelos discípulos. Arrependa-se. Essa era a mensagem pregada. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 3, versos 1 e 2. Nós vamos ver, querido, exemplos de homens que pregavam esta mensagem. A mensagem não era outra. A mensagem era: se arrependa de seu pecado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versos 1 e 2, está escrito assim, querido: naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia. O que é que João Batista dizia, querido? Verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que ele não só pregava o arrependei-vos, mas também ele anunciava o reino dos céus. Hoje em dia, nem só não tem um arrependa-se, como também, principalmente, não tem o reino dos céus. Fica no teu pecado e vive na terra. Entre aspas, é o que eles dizem, é o que eles pregam. Não tem mais a pregação do arrependimento, não tem mais a pregação do reino dos céus. Queridos, os pastores da igreja atual estão preparando a igreja para viver na terra. Para viver numa terra de riquezas. O que eles pensam que é riqueza, o ouro que eles pensam que é ouro.
o ouro que eles pensam que é eterno. É isso que está sendo pregado. O arrependa-se sumiu dos púlpitos. Deixa o povo viver no pecado deles. Deixa eles mentirem, deixa eles roubarem, deixa eles se prostituírem, deixa eles adquirirem 1, 2, 3, 4 mulheres. Dando o dízimo é o bastante. Dando a oferta, isso é o que basta. Se arrependa. Querido, mais um exemplo do que aqueles homens de Deus pregavam. Mateus capítulo 4, vira uma página, no verso de número 17, está escrito assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregava o arrependei-vos, Jesus pregava o arrependei-vos. E por que é que os pastores não pregam mais isso? Porque não tem graça. Porque o povo não se interessa por isso. Se o pastor não estiver dizendo, prometendo para ele que ele vai ficar rico, isso não tem graça nenhuma. Isso não agrada a carne dele. Um dia uma pessoa chegou para mim: mas Auricélio, lá na igreja tal, aquela igreja é tão grande, ela é tão rica, ela dá tantas pessoas, eu não acredito que aquela multidão seja à toa. Deve ter alguma coisa lá. Querido, tem. É a pregação. Lota um templo de pessoas e prega o arrependei-vos. Seca, esvazia. As pessoas vão embora. Agora seca, tira, não deixa ninguém. E prega riqueza. Vai lotar. É isso que as pessoas querem. Tem sido pregada a ganância. Essa é a pregação da atualidade, ganância. Ganância pelas riquezas. Ora, você está no mundo, você é ímpio. Lá no mundo você quer riqueza. Mas lá no mundo você não conseguiu. Vamos para Deus, que Deus dá. Deus é o dono do ouro e da prata. É o que eles têm pregado, e de fato é. Mas não foi para isso que ele mandou o filho dele morrer. Nós vamos ver o porquê que Cristo morreu. Querido, mais um exemplo do que aqueles homens pregavam. Marcos 6, verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso de número 12, está escrito assim: então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Quem são eles? Se você entender pelo contexto, Jesus está comissionando os 12. Os 12 apóstolos. Foi que Jesus disse: olha, vai lá e prega bênção na vida deles. Não, querido. Eles pregaram juízo. Por que é que eu devo me arrepender? Por causa do juízo de Deus. No céu não entra pecado, lembra? No céu não entra pecado, é o que diz a palavra de Deus. Também a letra de um dos hinos que nós louvamos aqui. No céu não entra pecado. Querido, se não tem o arrependei-vos, não tem céu. Atos capítulo 2, verso 38. Nós vimos até aqui, querido, o que é que João Batista pregava, o que é que Jesus pregava, o que é que os 12 discípulos pregavam. Vamos ver o que é que a igreja de Atos pregava. O início da igreja de Atos, depois da descida do Espírito Santo. Aí eu digo para você, por que é que não tem mais a pregação do arrependei-vos? Porque as pessoas não vivem uma vida plena do Espírito Santo. Simples. O Espírito Santo não tem sido mais buscado em oração, em jejum, em leitura da Bíblia. Não tem sido mais buscado. Esses dias eu vi um vários vídeos, aliás, no Facebook. Querido, o que tinha de dança, o que tinha de gente caindo, o que tinha de carnalidade não era pouco. Eu não aguentei, eu tive que comentar alguma coisa. Eu não gosto de comentar, na verdade eu nem gosto mesmo, mas eu senti no coração de comentar e perguntei que hora começa a pregação da palavra. Cadê a pregação do arrependa-se? Aquilo me incomodou. Me incomodou porque o alimento que as ovelhas querem não está sendo mais dado. Está sendo dado, querido, alimento para bode, alimento para carne, alimento para as paixões humanas. Eu não sou muito de comentar, como eu já falei, não gosto mesmo, mas eu precisei comentar, eu precisei perguntar que horas começa a pregação da palavra de Deus, porque não tem mais. Querido, é muito fácil eu assumir aqui um púlpito de noite e cantar, e pular, e rolar pelo chão. Eu não preciso de buscar a Deus para isso. Você pode passar o dia deitado, de noite você faz isso.
Mas aqueles homens não, eles buscavam a Deus em oração, para que a mensagem deles penetrasse os corações e impactasse seus ouvintes. Porque eles tinham uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Querido, Atos capítulo 2, verso 38, aqui é Pedro pregando. O que é que Pedro diz? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, se a gente for pegar este pequeno versículo e colocá-lo em ordem cronológica, ele vai dizer o quê? Batizai-vos? Não. Recebereis o Espírito Santo? Não. Arrependei-vos. Começa com a mensagem do arrependimento. O que é que acontece? As pessoas vivem no pecado e acham que têm uma vida plena do Espírito Santo. E esqueceram do arrependei-vos. Mas ele continua dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. O batismo vem em segundo lugar. As pessoas atualmente, querido, têm se batizado sem ter a fé genuína. Têm descido às águas, não sabem nem o porquê. Eu conheço uma pessoa que ela estava lá numa determinada igreja e estava com as amigas dela no momento do, entre aspas, batismo. Aí as amigas dela chegaram: ah, mulher, tu não vai se batizar não? Ah, nem trouxe roupa, toma aqui a minha. Aí desceu as águas. Se batizou sem entender o porquê. Se batizou sem saber o que é o arrependei-vos e crede no Evangelho. Se batizou por causa do emocionalismo, por causa da alegria de estar ali com os amigos e também quer descer as águas, não quer ficar de fora. Querido, quando nós vemos lá no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 19, ou capítulo 17, não lembro agora, mas Paulo ele encontra ali algumas pessoas, 11 irmãos. E a pergunta de Paulo para aqueles homens é: vocês receberam o Espírito Santo? A resposta deles: mas Paulo, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Ele pergunta, chega para ele: mas em que batismo vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João Batista. Paulo responde a eles: não, o batismo de João Batista foi mediante outra pregação, a pregação do Messias que havia de vir. Olha só, o batismo de João Batista era o errado? Não, era o batismo correto, porém não vigorava mais. E Paulo pregou a palavra para aqueles homens, pregou a verdadeira mensagem, depois os batizou de novo e eles receberam o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não existe batismo sem a fé verdadeira, querido. Você se batizou em nome de quem? Da igreja tal? Em nome do pastor tal? Em nome do cantor, pregador tal? Sim, porque as pessoas não têm aprendido a verdadeira mensagem, mas a falsa mensagem. E por conta da falsa mensagem, tem se batizado no falso batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão de vossos pecados. Remissão, querido, quer dizer perdão. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem pregada. Só mais um verso para a gente concluir. Eu poderia citar aqui para você, querido, vários e vários textos falando sobre arrependimento. Só no Antigo Testamento a palavra arrependimento aparece 120 vezes. E é por conta dessa mensagem que os profetas foram presos, martirizados, porque ele anunciava o pecado do povo e chamava o povo ao arrependimento. E o povo de coração duro, ao invés de aceitar a repreensão, se revoltava e matava os profetas. Era por conta dessa mensagem que os servos de Deus não só eram, mas também como são hoje perseguidos. Por conta da mensagem do arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido, quando você vê uma pessoa no pecado, lá é o porto seguro dela, lá ela se sente bem, lá ela se delicia, é pecado e para ela é bom. Mas quando você vai mexer, você vai tocar na ferida, ela fica com raiva de você. Não fique com medo, não tem mais. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pregue o Evangelho. Então, querido, mais uma mensagem sobre arrependimento, mais um verso no Atos 3, verso 19, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Para serem cancelados os vossos pecados. Em outras palavras, sem arrependimento não tem salvação. Querido, a palavra arrependimento
significa pesar ou lamentação pelo pecado cometido, significa compulsão, significa entristecimento, significa contrição. Mas não é só isso. Arrependimento não é só se entristecer pelo pecado cometido. Arrependimento, querido, a palavra original aqui é metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança, transformação espiritual. Isso é metanoia. Não adianta eu chegar para o irmão Jackson, está repreendido no nome de Jesus, mas eu venho ferir o irmão Jackson e eu digo a ele: irmão, perdoe, estou arrependido, e daqui a 10 minutos eu faço de novo, e depois de novo, e depois de novo. O que é que isso significa? Não houve arrependimento. Houve um falso entristecimento no coração. Mas arrependimento, querido, significa isso: mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de pensamento. Arrependimento é você dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Mas o que é que as pessoas estão pensando hoje em dia? Estão abraçando o pecado e achando que estão com Deus. Então, querido, como nesta primeira parte nós vimos que a pregação daqueles homens, os profetas, João Batista, Jesus Cristo, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, era: se arrependam, arrependei-vos. E a segunda parte da pregação é: e crede no Evangelho. Mas o que é Evangelho? O que é Evangelho? A primeira parte é: arrependei-vos. E alguns pastores Jardel poderiam dizer assim, ó: ah, mas eu sou tão bonzinho, por que é que eu tenho que me arrepender? Eu sou bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago minhas contas em dia, eu nunca mexi com ninguém. Essas são as piores pessoas, as mais difíceis pessoas de se evangelizar, porque elas são boazinhas. Elas se acham boazinhas, elas se acham que agradam a Deus pelos seus merecimentos, pelas suas próprias obras. Ela não mexe com ninguém, ela nunca matou, nunca roubou. Querido, essa é a parte mais importante da mensagem do Evangelho. Essa pessoa boazinha, ela também pecou. Amados, quando nós entendermos o que é Evangelho, entenderemos o porquê que todos nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Mas o que é Evangelho, querido? Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Querido, uma boa notícia, ela só vai fazer sentido na nossa vida quando está tudo mal. Por exemplo, se tuas contas estão em dia, você está com dinheiro no bolso, a família está com saúde, está tudo bem, você recebeu uma promoção no trabalho, aí você chega e recebe mais uma boa notícia. Você vai dizer: ah, é mais uma boa notícia, não faz tanta diferença assim. Mas, querido, quando tudo está mal na tua vida, está sem dinheiro, as contas estão atrasadas, o filho está doente, no trabalho tem dificuldade, tem problema lá com alguém. Quando chega uma boa notícia no meio desse caos, você se alegra. Uma boa notícia no meio desse caos vai fazer toda a diferença para você. Então, querido, é com essa ilustração que eu quero que nós, esta noite, venhamos a meditar sobre o real significado do Evangelho. Evangelho é boa notícia. E essa boa notícia só vai se mostrar maravilhosa quando nós entendermos o nosso estado. Entendermos que o nosso estado está mal. Abra comigo em Romanos capítulo 3, verso 23. Já que estamos falando de Evangelho, querido, e Evangelho é boa notícia, ou seja, a boa notícia de Deus, nós vamos falar primeiro sobre a má notícia. Para que a boa notícia venha de fato surtir efeito em nossas vidas, vamos entender a má notícia primeiro. Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23. Está com umas 2 ou 3 semanas que nas quartas-feiras eu venho dirigindo os cultos, né? Venho dando a saudação inicial dos cultos. E durante esses cultos eu tenho pregado parte dessa mensagem que está sendo pregada hoje. Para que nós de fato venhamos a meditar, querido, no que está sendo pregado. Venhamos de fato entender como é que é a situação de toda a humanidade. E uma das partes que eu preguei está em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para bem aí. Querido,
Geralmente, quando a humanidade escuta que todos pecaram, elas vão pensar que os outros pecaram. Elas vão pensar não nos pecados dela mesma, mas elas vão pensar nos pecados que os outros cometeram. Isso é comum, isso é normal, faz parte do ser humano. Ele não quer se incomodar com o próprio pecado. E quando ele ouve que todos pecaram, ele pensa no pecado alheio. Pensa que o outro que é fofoqueiro, o outro que é mentiroso, o outro que é iracundo. É o que eles pensam. Mas, querido, nós vamos ver que esse todos pecaram não é todos os brasileiros, não é todos os judeus, não é todos os gregos. Esse todos pecaram, ele está falando de toda a humanidade pecou. Todos pecaram, e esse todos inclui eu e você. E para os bonzinhos que se dizem que são bonzinhos, você também pecou. Você que se justifica pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, você também pecou. Jesus disse: não minta, e você mentiu. Jesus disse: não seja orgulhoso, e você é orgulhoso. Jesus disse para você perdoar o seu irmão, e você não perdoou o seu irmão. Pecadinhos, pecados diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos, ainda no capítulo 3, se você pega do verso 9, ele vai dizer quem pecou. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Irmão, ele está dizendo só judeu e grego. Não, querido, ele está fazendo ilustração para judeu e gentil. Todos pecaram. Verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Querido, que o apóstolo Paulo está aqui trazendo para a igreja de Roma é o Salmo 14 e o Salmo 53. Se você der uma olhada depois na sua casa, você vai perceber que Salmo 14 e Salmo 53 são a mesma coisa. Sim, é palavra após palavra, vírgula após vírgula, a mesma coisa. São os mesmos textos. E ele está aplicando aqui na vida de toda a humanidade. Todos pecaram. O salmista, quando escreveu aquele salmo, ele se referia a toda a humanidade. Então, querido, essa é a má notícia. Todos pecaram. O evangelho só faz sentido quando você... O evangelho, aliás, que é a boa notícia, só faz sentido quando você entende amar. Essa é a má notícia. Todos pecaram. Querido, como resultado da queda do homem no jardim do Éden, toda mente, vontade, emoções e carne dos seres humanos estão totalmente corrompidos pelo pecado. Por isso ele não pode buscar a Deus por si mesmo e nem faz. O ser humano, ele não pode buscar a Deus por si mesmo, a não ser que ele ouça e atenda o chamado de Deus. Mas é interessante o chamado de Deus. Olha, Deus ele faz um convite. Ele chega para o pecador e diz: vamos, eu quero te dar alívio das tuas dores. Vamos que eu tenho salvação. Esse é o chamado de Deus. Mas quando o pecador vem, Jesus diz: só vem a mim aquele que o Pai enviar. Em outras palavras, não tem glória para homem. A salvação do começo ao fim é a obra de Deus, querido. Deus tem um chamado, mas quando o pecador atende o chamado, Jesus diz: só veio porque o Pai te trouxe. Você não veio pelas suas próprias pernas. Você não veio pela tua própria vontade. Se não fosse Deus colocar a vontade dele no teu coração e no meu coração, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Pelo contrário, nós ainda estaríamos no pecado. Estaríamos na bebedeira, na prostituição, no adultério, na lascívia, no roubo, no engano, na mentira. Todos nós pecamos. Querido, abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7, que ele vai mostrar muito claramente qual é a situação do homem. Romanos 8, 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Querido, você que dirige um carro, você que dirige carro, já pegou aquele carro que você bota aqui a mão no volante, mas se você tirar ele pende para um lado? Nós somos esse carro. O pendor da carne, a carne aqui ele fala da natureza humana. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Querido, mas se essa mão não estiver no volante, nós vamos pender para o abismo, vamos pender para a destruição. Se a mão de Deus não estiver atrás desse volante, todos vão para o abismo, todos vão cair no abismo. Precisa de uma mão lá guiando ele para frente. O pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. O ser humano, ele não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar por si próprio, ele não pode buscar a Deus, ele não tem forças em si mesmo. Querido, o homem só busca a Deus por causa de Filipenses. Lá está escrito assim, ó: é Deus quem coloca o querer e o efetuar. É Deus quem faz o chamado. Romanos capítulo 8, abre comigo. Romanos 8, verso 29 e 30 diz assim, ó: é porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, a obra da salvação, querido, é Deus quem conhece de antemão. É Deus quem predestina. É Deus quem chama. É Deus quem justifica. É Deus quem santifica. E é Deus quem glorifica. E Mauricélio, onde é que a minha mão está nisso? Em nada. Mas Deus não me manda obedecer, eu obedeço. Deus te manda obedecer não por legalismo, Ele te manda obedecer por fé. Querido, não há obras em nós. Quando você obedece, glorifica a Deus porque você obedeceu. Quando você faz o bem, glorifica a Deus pelo bem que você fez. Não tem obras em nós. Lembra da mãozinha no volante, ó? Se a mão de Deus não estiver no volante, se Deus solta esse volante, você vai para o abismo, querido. O pendor da carne, ele pende para distanciamento de Deus. Você é crente, você é servo do Senhor. Você que crê de fato que é um pecador e reconhece que Cristo é o teu Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. E é por isso que você é salvo. Porque Ele te deu o Espírito Santo. Mas mesmo com o Espírito Santo, eu tenho certeza de uma coisa, que desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, você tem uma guerra dentro de você. Paulo chama essa guerra de luta da carne contra o Espírito. O Espírito é mais forte do que qualquer um, querido, neste universo. É por conta do Espírito de Deus que você vence. Agora que eu posso falar de vitória, né? Deus, eu quero vitória. Todo mundo quer vitória, mas ninguém quer vitória contra o pecado. Todo mundo quer uma bênção, mas ninguém quer as bênçãos espirituais. Só quer as bênçãos terrenas. Querem um material. Querido, essa é a má notícia. A má notícia é que todos nós estamos perdidos. Quer ouvir mais um pouco dessa má notícia? Que o nosso pecado é contra um Deus eterno. Quer ouvir mais? E se o nosso pecado é contra um Deus eterno, a punição que nós merecemos é a punição eterna. É isso que nós merecemos. Essa é a má notícia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, querido. Todos pecaram. Mas como eu falei, a boa notícia ela só faz sentido se você entender amar. Se você entendeu amar, que você é um pecador perdido, incapaz de se achegar a Deus pelos seus próprios méritos, impossível de, pelas suas próprias forças, chegar diante de Deus, ir para o céu pelos seus próprios atos, se você reconhece isso como a má notícia, você vai entender a boa notícia agora. E Mauricélio, qual é a boa notícia? Querido, a boa notícia é que o Evangelho é o plano de salvação de Deus para aqueles que creem na morte e ressurreição de Jesus, para aqueles que fazem o bem, para aqueles que seguem uma regra de alguma religião,
Para aqueles que fazem rituais, algum ritual para poder ser salvo, algum ritual de purificação. Para aqueles que creem. A justificação é somente pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Para aqueles que creem, que acreditam. É crer que Jesus existe? Não, não é só isso. Crer que Jesus existe não é o suficiente, Satanás também crê. Satanás morou no céu. Crer que Jesus existe, isso não é o suficiente. Numa hora dessa tem gente em prostíbulo, em mesa de bar, dizendo que crê em Jesus. Querido, quando eu digo crer em Jesus, é crer que você é um pecador e somente Ele pode te salvar. É crer que você é um pecador e reconhece que é pela graça de Deus que você é salvo. Isso é crer em Jesus. É crer na morte vicária. Morte vicária quer dizer quando alguém morre no lugar de outro. O livro de Romanos capítulo 5 verso 1 diz: justificado pois pela fé temos paz para com Deus. Justificados pois pelas obras, não pela fé. Irmão, você não precisa fazer nada para ser salvo. Querida, eu vou dizer a resposta, mas escute até o final para você não achar que eu estou pregando liberalismo. A resposta é: você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas Deus não me manda fazer. Pela fé. Por exemplo, se a minha salvação depende de colocar essa toalhinha aqui, eu fui lá, coloquei, eu tenho que me gloriar. A minha salvação depende do que eu faço. Mas a minha salvação depende pela fé. Se eu creio naquele que me deu saúde, mãos, braços e pernas para fazer isso, eu vou lá e faço pela fé. Não que eu vou fazer para ser salvo, mas porque alguém fez por mim. Nisso consiste a mensagem do Evangelho, querido. Alguém fez por você. Se você der uma olhada na enciclopédia das religiões, é dessa grossura. É um livro muito grosso. Mas qual é a diferença de todas as religiões para o cristianismo bíblico? É que as religiões te dão uma lista de regras para você praticar para ser salvo. Cristo Jesus não. Ele fez tudo por você. Do começo ao fim, Jesus fez por você. Basta que você creia, querido. Reconheça que é um pecador e creia. E da próxima vez que você for evangelizar, pregue essa mensagem. Se quando você sair para evangelizar, a mensagem que você leva não é mensagem de arrependimento, você não está levando a boa notícia de Deus. Estão vendendo Jesus. O jeito que evangelizam hoje: vamos para a igreja que Deus vai resolver o teu problema. Vamos para a igreja e receber um óleo ungido lá, que Deus vai resolver o teu problema. Pegar uma rosa ungida, pegar um envelope ungido. Geralmente nos envelopes tem escrito assim: basta, ou chega de sofrer. Quer dizer, agora é só colocar o dinheiro no envelope que meus problemas estão resolvidos. Ninguém deu um envelope, querido. Profeta nenhum deu um envelope. O que eles deram foi a mensagem de Deus: se arrependam e creiam no Evangelho. Se arrependa e creia na boa notícia de Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Essa é a mais pura e genuína mensagem. Tem um louvor que nós louvamos que diz: nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Olha que louvor maravilhoso, olha que hino tremendo, meu irmão. E de fato nunca mais vai ser ouvido, porque já foi cumprido em Cristo. Viva pela fé naquele que veio e morreu na cruz por você. Tenha os seus olhos fixos nele. Somente assim o homem pode ser salvo. Querido, no dia 31 de outubro deste ano, nós estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, aliás, no meio daquela apostasia que acontecia ali por conta da Igreja Católica. A Igreja Católica vendendo indulgências, vendendo pedaços da cruz de Cristo, pedaços da roupa de João Batista, pregando a salvação pelas obras, que por sinal foi o estupim da Reforma Protestante. Você tinha que fazer para ser salvo. Martinho Lutero leu o livro de Romanos e se converteu, se revoltou, pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, se levantando contra aquele sistema religioso falso. Foi perseguido, teve muitas mortes, muitas pessoas foram martirizadas naquele tempo. Por conta disso, por conta dessa mensagem, por conta dessa pregação, que a salvação é pela graça e não pela graça por meio da fé e não por obras. Não tem nada, querido, que você precisa fazer para ser salvo. O que é que acontece hoje?
Voltou a venda de indulgência, voltou a venda de salvação, a salvação pelas obras, voltou tudo. Inclusive, voltou por meio daqueles que se dizem protestantes. Nós vivemos, querido, um protestantismo que não protesta mais, mas que abraça a apostasia. Querido, o Evangelho é a mensagem de perdão de pecados através da obra expiatória de Cristo na cruz. Isso é Evangelho, essa é a boa notícia. A boa notícia é essa, querido, que você reconhece que é um pecador e não faz nada para ser salvo, só crê. Querido, o verdadeiro Evangelho é a boa notícia de Deus que pode perdoar se creres em Jesus como teu único Senhor e Salvador. No livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9 e 10, está escrito assim, querido: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com a tua boca confessares, isso é fácil. Jesus é o meu Senhor, isso é muito fácil de dizer. O difícil é crer com o coração. Crer de fato, crer aqui, dentro da alma. Crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte para nos livrar de nossos pecados. Querido, as nossas ofensas são contra um Deus eterno e o castigo que nós merecemos é o castigo eterno. E para pagar esse preço, o preço da redenção, somente um ser eterno poderia pagar. Aí vem as testemunhas de Jeová e diz que Cristo não é Deus. Quer dizer, a morte de uma criatura tirou nosso pecado. Um ser que não é eterno tirou nosso pecado. Cristo não é Deus. Somente um ser eterno poderia pagar nossos pecados, querido. Ninguém que fosse limitado, até os anjos de Deus são limitados. Nem eles são perfeitos aos olhos de Deus. Vai dizer isso lá em Jó. Nem eles são santos aos olhos de Deus. Deus é santo, santo, santo. E até os seus santos anjos não são tão santos como ele. Então nenhum anjo, querido, poderia pagar esse preço. Somente um ser que fosse semelhante a Deus. Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Querido, você não vai chegar no céu pelos seus próprios esforços. Não vai. Nós estamos vivendo um tempo tão grande de apostasia, de tantas religiões sendo difundidas mundo afora, que é tão difícil de crer numa religião que você não precisa fazer nada para ser salvo, que as pessoas preferem adotar as religiões que dizem que você precisa fazer alguma coisa. O Agostinho Nicodemos, um dia ele estava pregando, já dei essa ilustração aqui, mas eu achei tão forte, tão tremenda, que de fato é desse jeitinho que ele colocou, que ele ilustrou. Imagine você no fundo de um poço, e aquele poço é tão profundo, é tão escuro e tem lama, e você não consegue sair de lá. Mas lá fora tá as religiões dizendo assim, vai, irmão Jackson, você consegue. Clésio, você consegue, se esforce, faça a sua parte. Irmão João, você consegue, vai, se esforça. Irmão Aloysio, vai, você consegue, faça a sua parte, se esforce, dê o melhor de si. É o que as religiões pregam. Mas Deus olha lá do céu e vê que você não pode. Vê que você é incapaz de sair desse poço sozinho. E manda o filho dele para morrer por você, para te livrar de lá. Somente a morte de Cristo poderia nos tirar desse fundo do poço. Somente a ajuda de alguém, de um outro, poderia nos livrar. Não a nossa. Existe um pensamento escatológico que diz que a igreja será arrebatada antes da ascensão do anticristo. E depois disso, a salvação não será mais pela graça, mas será pelo nosso próprio sangue, segundo a interpretação deles. Que você vai negar o sistema do anticristo, você vai negar a marca da besta, e com isso você vai ser martirizado e vai ser morto. Ou seja, a salvação vai ser pela tua própria morte. Mas eu quero te dizer, querido, que em momento algum a Bíblia transfere a obra que Cristo fez para nós. Em momento algum a obra da salvação
de Cristo, ela passa para nós. Não. A salvação foi pela graça, é pela graça e será pela graça enquanto tiver vida nessa terra. Enquanto Cristo não vier, enquanto não chegar o último dia, a salvação foi, é e será pela graça de Deus. Querido, você que se acha bonzinho, que se acha merecedor do céu por suas próprias obras, arrependa-se, você não vai para o céu pelos seus próprios esforços. Você que se acha um bom cidadão na sociedade, você que se acha bonzinho mesmo, você é bonzinho, você é uma pessoa bonzinha, que todos pecaram. Aquela senhorazinha que está sentada numa cadeira de balanço nesse momento fazendo crochê, ela vai ser condenada se ela não se arrepender da idolatria. Ela vai ser condenada se ela não se arrepender dos pecados dela. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Querido, eu quero concluir essa mensagem dizendo: arrependa-se e creia no Evangelho. Somente assim nossos pecados podem ser perdoados. E quero convidar a igreja, queridos, a abrir suas Bíblias em João, capítulo 3, verso 16. Geralmente nós lemos esse texto e ouvimos esse texto e vemos esse texto escrito em para-choque de caminhão, em carro, em adesivos, nas ruas. Mas nós vemos ele de forma tão religiosa. Mas eu quero, querido, que daqui em diante esse texto venha a ser lido com compreensão, com entendimento, no sentido como de fato ele é. Ele está escrito, no sentido do que de fato ele quer dizer. João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pregue isso, querido. Pregue que as pessoas estão perdidas e o amor de Deus foi tão grande por elas que deu o seu único Filho para morrer por elas. Pregue arrependimento, pregue salvação. Fale sobre a vinda de Jesus, fale sobre sua morte, fale sobre sua ressurreição. Fale sobre o arrebatamento da igreja, fale sobre o céu, fale sobre o inferno, fale sobre o dia do grande julgamento. E seja um profeta de Deus nessa terra, um atalaia de Deus. Quando eu digo profeta, não como alguns têm dito, porque profeta quer dizer aquele que anuncia a mensagem de Deus. Então seja você uma das pessoas que levam a mensagem de Deus nessa terra. Leve a mensagem de Deus, querido. Leve o Evangelho de Deus. Não se canse de pregar.